Clélia encontrava-se sentada à beira da praia às 11 horas da manhã, aguardando a condução que deveria levá-la de volta para casa em Niterói. Foi quando teve a sua atenção despertada para um objeto voador que, com um estridente ruído, aproximou-se da praia e ficou pairando sobre o mar. Fato que causou pânico a todos os banhistas ali presentes. A sua memória sofreu a seguir o colapso, pois não se recorda da maneira pela qual foi transportada para o interior do objeto, onde se encontravam vários tripulantes. Um deles, dirigindo-se a ela em português, submeteu-se a exames através de um aparelho. Em seguida, ocorreu o segundo lapso de memória da testemunha, que não sabe explicar como encontrou-se novamente sentada à beira da praia, à espera do ônibus que a levaria para casa. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Clélia havia deixado a sua residência em Niterói com o objetivo de ver uma pequena casa que se encontrava à venda no bairro do Saco de São Francisco, onde chegou após uma viagem de ônibus de aproximadamente 1h30. Depois de visitar o imóvel do qual se agradou e de conversar com a proprietária, retornou à margem da estrada a fim de aguardar o retorno do ônibus que a levaria à sua casa. O horário do veículo obedecia a intervalos de 60 minutos. Fazia muito calor naquele dia e a testemunha, sentando-se num monte de pedras próximo à praia, distraía-se observando o movimento dos banhistas, que avaliou em torno de 15 a 20 pessoas, umas dentro e outras fora da água. Eram cerca de 11 horas da manhã e ela preocupou-se ao pensar que ainda tinha que preparar o almoço das filhas, uma de 1 ano e meio e outra de 3 anos. Nisso, a sua atenção foi atraída para um leve ruído vindo do mar, o que ela relacionou a um ponto luminoso que descia sobre o mar. O ruído aumentava enormemente, a tal ponto que ela levou as mãos aos ouvidos para protegê-los. O mesmo gesto ela notou num rapaz que estava sentado na praia. Os banhistas que antes se encontravam no mar haviam-no abandonado com receio do ruidoso objeto que se aproximava e, temerosos, se reuniam em pequenos grupos. A última lembrança que a testemunha guardou foi a de um objeto de grandes proporções, redondo e muito luminoso, a ponto de ofuscar a vista, e que estacionara a uns 25 metros da praia e a uns 5 metros da quebração das ondas e que baixara até a superfície da água sem que esta, contudo, sofresse qualquer alteração. O ruído, entretanto, permanecia o mesmo, estridente, lacerante. Segundo a testemunha, deve ter havido um lapso na sua memória, porquanto ela recorda-se a seguir de achar-se estendida sobre um estrado na penumbra, em um corredor curvo, sem saber a maneira pela qual fora transportada para ali. Em outro estrado imóvel, encontrava-se o rapaz que momentos antes ela havia visto na praia, protegendo na ocasião também os ouvidos contra o ruído. Naquele recinto, o ruído continuava insuportável. Percebeu em seguida a aproximação de duas personagens que caminhavam a passos lentos, mas de maneira natural, e cujas feições não pôde distinguir, pois embora usassem capacetes translúcidos, estavam os mesmos embaçados. Eram mais altos do que ela, que tem 1,52 m, aparentando 1,75 m de altura. Usavam um macacão de material que se assemelhava à lâmina de alumínio, com cintos do mesmo material, o qual cobria também as mãos e os pés como se fossem luvas e sapatos. Sem nada dizer, eles tomaram Clélia e o rapaz nos braços e os transportaram, através de uma porta do corredor, para uma sala circular de uns 20 metros de diâmetro, e os colocaram novamente, cada um em um estrado. Clélia supõe haver estado uns 20 minutos no referido corredor. Na sala onde fora instalada, Clélia continuava a perceber o ruído que tanto a incomodava, e de súbito aproximou-se dela um homem sem capacete, com os cabelos grisalhos penteados para trás, e que se dirigiu a ela num português perfeito e melodioso. Ela queixou-se então do ruído que começava a deixá-la louca. Dizia-lhe isso enquanto vedava o orifício externo dos ouvidos com os dedos.
A personagem assegurou-lhe que em breve corrigiria o som, mas que ela não devia vedar os ouvidos com os dedos para não se prejudicar. O seu interlocutor aparentava 1,70 m ou 1,75 m de altura. Usava vestimenta igual à dos outros dois, mas tinha os olhos cheios. Os olhos eram escuros e penetrantes. Clélia não conseguiu ver os dentes, pois a boca se entreabria pouco quando ele sorria. Caminhava mais depressa do que os outros dois, porém com movimentos suaves e seguros. A personagem explicou-lhe a seguir que ela havia sido trazida à borda do engenho para ser examinada. A uma interpelação de Clélia referente ao banhista trazido igualmente para aquela sala, foi-lhe explicado que ele havia sido deixado inconsciente porquanto não tinha condições de enfrentar a realidade sem medo e pânico como ela vinha fazendo, e que aquela fora a razão pela qual ele havia sido conduzido a bordo do disco voador a fim de ser submetida a exames. O homem tomou Clélia nos braços e colocou-a sobre uma maca que se encontrava próxima a uma parede, na qual estava fixado um aparelho de forma quadrada, que era movimentado em todos os sentidos por uma espécie de sanfona. O aparelho foi então conduzido ao longo de todo o seu corpo e também lateralmente. Durante os exames, dele se projetava uma luz roxa. O ruído havia diminuído de intensidade e era agora perfeitamente suportável. Pareceu a Clélia que o exame pelo aparelho de luz roxa havia durado uns 5 minutos, ao fim das quais a personagem deu por encerrada aquela fase e disse que queria conversar com ela. Clélia retrucou que lamentava não ter no momento uma máquina fotográfica para poder documentar com o retrato o inacreditável momento que estava vivendo. Foi-lhe então indagado o que significava a palavra retrato, ao que Clélia respondeu exibindo uma carteira que trazia sua foto. A personagem retrucou-lhe que no próximo encontro com ela seria dado um jeito para que tal acontecesse. Ponderou Clélia que um próximo encontro seria difícil, pois ele ignorava o seu atual endereço e que o mesmo seria mudado em breve. Achá-la em qualquer lugar não seria problema para nós, foi a resposta. Porquanto, pelo registro feito havia pouco pela máquina, ela seria localizada em qualquer ponto onde se encontrasse. A personagem acrescentou, entretanto, que para o encontro era preferível um ambiente ao ar livre, com vegetação ou água, pois recintos fechados não eram propícios a contatos com eles. Nas suas abordagens a aproximações na Terra, eles usavam de muita cautela e sigilo, pois os terrestres podiam ser tentados a atacá-los, o que levaria os mesmos a uma derrotada, o que devia ser evitado. Eles atuavam aqui pesquisando e não eram inimigos, ao contrário, ajudavam. Perguntou ainda a Clélia a razão de uma cicatriz que havia no seu baixo ventre. Como podia ter ele notado aquela lesão na pele, que resultara de uma intervenção cirúrgica cesariana que ela se submetera no ano anterior? A isso ele respondeu que a nossa medicina era ainda bastante atrasada, ao deixar cicatrizes tão feias, e que, por outro lado, para a máquina com que ela for examinada não havia segredo, pois ela desvendava, mesmo através do vestuário. Ainda com relação ao rapaz que permanecia inconsciente, ele explicou a Clélia que posteriormente a deixaria também com amnésia parcial, ligada a determinados fatos que ela presenciara e sobre os quais haviam conversado, porque não convinha que ela falasse ao seu marido sobre os mesmos, pois caso ele não lhe desse crédito, poderia interná-la como doente mental numa casa de saúde. Se no presente, acrescentou ele, viesse a lhe faltar palavras ou ideias para relatar aquilo que havia participado ou visto, para o futuro isso não aconteceria, pois na hora certa ela teria capacidade suficiente para descrever exatamente o que ora lhe estava acontecendo a bordo do disco voador. Foi-lhe ainda mostrada a sala do comando, separada da sala circular. Nela havia uma parede, aparentemente de um vidro espesso brilhante, através da qual podia distinguir-se o exterior, mas como se for envolto numa neblina. Pelos cálculos de Clélia, ela teria permanecido cerca de 3 horas nas salas círculas e de comando. Deve ter ocorrido outro lapso de memória, pois Clélia não soube explicar como encontrou-se novamente sentada nas pedras à beira da estrada à espera de condução. Quando o ônibus chegou, juntamente com ela embarcaram outras pessoas, entre as quais os banhistas que ela havia visto na praia, inclusive o rapaz que momentos antes encontrava-se em estado de inconsciência no interior do disco voador, próximo a ela. Observou que durante a viagem os passageiros mantinham-se calados, com as recordas de que alguém perguntou que horas eram, ao que lhe foi respondido que eram 16h30. Clélia notou então que o seu relógio havia parado no 12h05. Havia assim transcorrido 4 horas e 5 minutos desde que chegou à praia. Ao entrar em casa, perguntou-lhe o marido com insistência qual o problema que ela tivera naquelas horas em que estivera ausente.
Ela de nada se lembrava e esqueceu-se mesmo de falar a ele sobre a casa que fora ver naquela manhã, motivo de sua ida ao bairro do Saco de São Francisco. Pareceu a Clélia que ela própria não queria lembrar daquele fato, que estava ligado ao ruído ensurdecedor que se gravara na sua memória, ameaçando-a a levá-la à loucura. Para o marido, ela argumentou que a casa não a interessava, pois o comércio local era muito precário. O relógio de Clélia, que deixara de funcionar por ocasião dos acontecimentos, não pôde mais ser reparado, não obstante houver sido examinado por 3 relojoeiros. Clélia relatou ainda que uma semana após a sua estranha experiência, teve a oportunidade de ler em jornais reportagens referentes a discos voadores que haviam sido avistados na cidade de Magé, estado do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, o episódio que vivera ressurgiu inteiramente na sua memória. O tempo passou e 20 anos após a ocorrência do episódio, a testemunha foi submetida a uma hipnose regressiva em 5 de maio de 1976 pelo médico parapsicólogo professor Silvio Lago, na residência dele em Niterói. O Dr. Lago, pelas regressões em estado hipnótico que provocou em testemunhas de UFOs como o Sr. Benedito Miranda e Onison Pátero, dispensa apresentações. No caso em apreço, demonstrou abordagem cautelosa e manipulação segura da técnica de indução para o estado hipnótico profundo. A testemunha Clélia confirmou em linhas gerais tudo o que havia relatado em estado consciente. A gravação ainda demonstrou o sentimento de viva apreensão da testemunha nos trechos referentes à aproximação do ruidoso veículo extraterrestre. Esse caso ocorreu no dia 10 ou 11 de setembro de 1956, com a dona Clélia, que contava a época do episódio com 22 anos de idade, e ficou conhecido como o caso da Praia do Saco de São Francisco.